Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e os temas do nosso estudo de hoje são as causas excludentes da responsabilidade civil e a cláusula de não indenizar. Esta matéria tem importantes efeitos práticos, pois as excludentes são frequentemente arguidas como matéria de defesa pelo réu no âmbito da ação indenizatória proposta pela vítima. Vamos começar com as excludentes, as circunstâncias que, por atacar um dos elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil, rompem o nexo causal e encerram qualquer pretensão indenizatória. São 6 as excludentes: o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, o caso fortuito e a força maior, a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro. A primeira excludente é o estado de necessidade. O estado de necessidade consiste na situação de agressão a um direito alheio de valor jurídico igual ou inferior àquele que se pretende proteger, para remover perigo iminente quando as circunstâncias do fato não autorizarem outra forma de atuação. Ainda que o agente atue em estado de necessidade, não está isento do dever de atuar nos estritos limites de sua necessidade para a remoção da situação de perigo. Será responsabilizado, pois, por qualquer excesso que venha a cometer. A segunda excludente compreende a legítima defesa, caso em que o indivíduo se encontre diante de uma situação atual ou iminente de injusta agressão, dirigida a si ou a terceiro, que não é obrigado a suportar. Também aceita a responsabilização pelo excesso. A terceira excludente abrange o exercício regular de um direito reconhecido e o estrito cumprimento do dever legal. Se alguém atua apoiado pelo direito, essa conduta não poderá representar sua violação. No entanto, se o sujeito extrapola os limites racionais do exercício do seu direito, indo além dos limites impostos pela finalidade econômica ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, fala-se em abuso de direito, situação que poderá repercutir inclusive na esfera criminal. A quarta excludente de responsabilidade abarca o caso fortuito ou força maior. A característica básica da força maior é a sua inevitabilidade, mesmo sendo a sua causa conhecida. Já o caso fortuito distingue-se por sua imprevisibilidade, segundo os parâmetros médios. A quinta excludente é a culpa exclusiva da vítima. Assim, a exclusiva atuação culposa da vítima rompe o nexo de causalidade, eximindo o agente da responsabilidade civil. Por exemplo, o sujeito que, guiando o seu veículo segundo as regras de trânsito, depara-se com alguém que, visando suicidar-se, arremessa-se sobre as suas rodas. Nesse caso, o evento não poderá ser atribuído ao motorista, mas sim ao suicida. Não há que se falar em responsabilidade civil do motorista, portanto. A sexta e última excludente refere-se ao fato de terceiro. Na mesma linha de raciocínio da culpa da vítima, a situação aqui é que o comportamento de um terceiro, que não seja o agente do dano e a vítima, rompe o nexo causal. A quebra do nexo causal exclui a responsabilidade civil. Apresentadas as excludentes, devemos falar da cláusula de não indenizar, que por sua própria natureza somente tem cabimento na responsabilidade civil contratual. A cláusula de não indenizar trata-se de convenção por meio da qual as partes excluem o dever de indenizar em caso de inadimplemento da obrigação. A doutrina, majoritariamente, não aprecia essa excludente de aplicabilidade bastante restrita. A cláusula não incide nos casos de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, em que houver conduta dolosa do agente ou na presença de atos criminosos da parte em razão da ordem pública. A cláusula de irresponsabilidade é nula quando inserida em contrato de consumo, de adesão, de transporte e guarda em geral. Por exemplo, é comum encontrar nos estacionamentos uma placa com os dizeres: o estacionamento não responde por objetos deixados no interior do veículo. Esta é uma cláusula nula. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos dentro do seu estacionamento. No entanto, o estacionamento não responde pelo assalto à mão armada ocorrido no seu interior, situação de caso fortuito ou força maior. A cláusula de não indenizar tampouco pode limitar
ou excluir danos morais, que representam violações aos direitos de personalidade. E estes são, em regra, irrenunciáveis. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes acerca do assunto. Mantenha o foco em seus esforços. Revise o conteúdo com frequência, porque quanto mais você revisa, mais facilmente aprende as informações. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!